Estou aqui hoje em nome da Associação Médico Espírita do Brasil, através da coordenação do Departamento de Saúde Mental. Evento esse que se realizou num tempo muito curto. Nós estivemos aqui no final de maio, comecinho de junho, num evento também da AME Brasil, sobre valorização da vida, na abordagem de diversos temas. E naquele momento nós nos reunimos no Departamento de Saúde Mental e iniciamos ali a ideia de poder ter uma sequência de eventos como este que se inicia neste momento, primeiro seminário Ivone Pereira. E a cada 2 anos será realizado este encontro. Nossa próxima anfitriã aqui do meu lado, querida Ana Catarina, da AME do Estado do Espírito Santo, em 2026. Com o planejamento e o desejo de lançarmos uma obra relacionada ao suicídio, uma obra inédita, creio que no movimento espírita, trazendo não somente as questões que envolvem a saúde de uma forma geral, mas filosóficas, sociais, antropológicas, levando ali a possibilidade de aspectos práticos de acolhimento, aqueles que neste momento se encontram em sofrimento, trabalhando não só a prevenção e a pós-venção. Portanto, os valores, por exemplo, arrecadados neste evento serão destinados integralmente para esse nosso momento em 26. Então, quero passar agora também a palavra para a nossa querida Ana, que fará também a nossa leitura, e posteriormente a Dani, que vai fazer nossa prece inicial para iniciarmos este evento no dia de hoje. Bom dia, amigos. É com muita alegria e com uma sensação no coração de consolo que nós estamos aqui. Agradeço ao Alejandro e sua equipe pela oportunidade da tarefa, ao semeador, que nos propicia realizar este seminário num ambiente não só confortável fisicamente, mas de muito conforto espiritual e muito acolhedor. Então, nós pedimos que essa sensação que nos invade sejam revertidas para essa instituição em formas de bênçãos e de muitos trabalhadores. A AME Espírito Santo a Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo tem muita satisfação de estar colaborando, ainda que minimamente, com a realização desse evento, e em nome do nosso presidente, Dr. José Roberto Pereira Santos, nós trazemos o abraço capixaba das montanhas capixabas, mas também do mar capixaba, para todos aqueles que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Então, para nos auxiliar na sintonia com os nossos amigos espirituais durante a prece, nós trazemos aqui um texto do Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 40. Tempo de confiança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? Esse versículo está registrado em Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa,
Inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se e educar-se, e a vencer serenamente com as lições recebidas. E assim, conectados a este ambiente, vamos se sentando confortavelmente e sentindo a presença da espiritualidade amiga, que já fez todo o preparo do nosso salão. Que possamos abrir as nossas mentes para receber todos os ensinamentos que aqui serão passados, que tenhamos sabedoria para praticá-los ao longo dos próximos dias. E vamos unindo o nosso coração ao nosso Mestre Jesus, que se faz aqui presente aqui conosco. Que nesse momento possamos receber um passe refazedor. Energias jorram do céu, trazendo o reestabelecimento do nosso corpo físico, mental, nos preparando para mais essa jornada. E assim, já mais tranquilos, vamos doando nossas melhores intenções e vibrações para que a espiritualidade faça o bom uso dela. Que Nossa Mãe Maria, protetora da nossa casa, dos nossos trabalhos, com sua fraternidade, que socorre a tantos, possa se fazer presente e auxiliar a todos que precisam. Que tenhamos um dia sereno, de muito trabalho e de muito ensinamento. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de iniciar minha fala, que é sobre suicídio, vamos mudar essa história, queria fazer um convite para 2025. A Associação Médico Espírita do Brasil estará realizando o maior congresso de saúde e espiritualidade do planeta, dentro das suas tradições, já 30 anos dessa instituição que tem buscado aliar ciência, saúde e espiritualidade. E será realizado no feriado de Corpus Christi, evento esse que retorna a casa, já que ao longo desse período passamos por diversos estados no nosso Brasil. Estaremos realizando um evento belíssimo de comemoração dos 30 anos da AME Brasil. E fica o convite para que estejam conosco no próximo ano. Hoje mesmo estaremos com inscrições para quem desejar estar junto, compartilhando ali desses momentos. Então, vou passar um breve vídeo fazendo esse convite para todos nós.
Então, no feriado de Corpus Christi 2025, com diversos palestrantes de todo o país, pessoas ali que têm um domínio a respeito também dos aspectos científicos, trabalhos muito interessantes, nos aproximando cada vez mais do entendimento de que a espiritualidade hoje é um pilar importantíssimo nas questões que envolvem a nossa saúde. Saúde física, saúde psíquica, emocional, no olhar que devemos desenvolver a respeito da integralidade do ser. E é justamente isso que nós temos por objetivo no dia de hoje. Temos a questão da temática do suicídio, como eu coloquei, um tema árido, um tema que vai nos despertando diversos sentimentos, diversas emoções. Todos nós, de alguma forma, direta ou indiretamente, conhecemos ou já conhecemos ou ainda iremos conhecer alguém que, pelo desespero, pelas dores que foram visitando aquele ser humano, aquele espírito, partiu através das vias do suicídio. Ou conhecemos igualmente pessoas que tiveram familiares, amigos, que também partiram por essas vias e sofrem por vezes de maneira insuportável, abrindo feridas que sangram constantemente. A casa espírita ela tem, entre diversas funções, dois pilares essenciais, que é o pilar pedagógico do olhar do espírito na educação dos seus valores, das suas emoções, da sua vida mental. Tem um pilar, portanto, da educação. Mas tem um pilar também da saúde, dos aspectos terapêuticos, possibilitando ao espírito enxergar, se perceber tal qual, entendendo que nós somos espíritos vivenciando experiências humanas e não o contrário. Que a questão relacionada à espiritualidade, ela deve ser vivenciada dia após dia, não somente dentro das instituições religiosas, seja quais forem. A instituição espírita, ou as instituições espíritas de uma forma geral, nos convidam e nos convocam a sermos esses seres que Jesus nos diz e nos afirma, sermos o sal da terra, sermos esse tempero, sermos figuras ativas numa revolução cultural, numa revolução social, de pensamento, de relação e vinculação com o mundo, diferente da maneira como estamos vivendo atualmente. Devemos nos reconectar, voltar para a casa do Pai. Na figura simbólica que Jesus vai nos trazendo, na parábola do filho pródigo. Cada um de nós é como um ser projetado no mundo que vai se comportando como peregrino na busca do transcendente. Peregrino, que é um termo latim que significa aquele que vai trilhando caminhos desconhecidos, mas que sempre vai na busca do sagrado. Não sabemos ainda o que nos aguarda, mas cada um de nós sabe que alcançaremos o destino da felicidade plena, porque essa é a nossa trajetória existencial enquanto espíritos imortais. Trazer a temática do suicídio é um convite igualmente à valorização da vida, à valorização de cada um de nós, à valorização de nossas potencialidades, à valorização das sementes que se encontram no terreno de nossa alma e que necessitam ser trabalhadas para que elas possam germinar, florescer e frutificar. Entendendo que cada um de nós é um ser único, um ser irrepetível, um buscador de sentido projetado no mundo na busca desse transcender. Os tempos eles são difíceis, nos desafiam diariamente na compreensão do que é a vida. Kardec já nos coloca, nos seus comentários, no livro Obras Póstumas, que esse processo de transição planetária seria difícil na busca de um mundo regenerado. Seria um momento nos quais seríamos absolutamente desafiados dentro da nossa fé. A lição de Emmanuel
em determinado trecho, nos diz dessas tempestades que por vezes vão nos visitando. E nesse sentido podemos por vezes nos considerar como se fôssemos verdadeiros náufragos no tempo, em que Jesus vai se aproximando para acalmar essas águas turbulentas que residem na nossa alma. E nos questiona: onde está a tua fé? Não por duvidar de que exista a fé, mas para fortalecer o entendimento de que a fé é um pilar constitutivo de cada ser humano. A fé é essa semente a ser trabalhada, a ser fortalecida. E dentro da ideia, da percepção de que a instituição espírita, nos seus aspectos pedagógicos e terapêuticos, tem por função educar o espírito para se compreenda tal qual, e nos auxilia a cicatrizar as feridas, nos convida igualmente a olharmos para cada uma dessas potências da alma e entender que é possível trabalhar as dores que vão nos visitando, transcender os sofrimentos, primeiro de nós mesmos e logo em seguida daqueles que nos acompanham no nosso dia a dia. É uma convocatória para que de fato cada um de nós seja esse instrumento de transformação de uma história que já vem ocorrendo, desde que o ser humano é ser humano. A história do suicídio remete milenarmente. Diversas situações e entendimentos vão se dando, visões por vezes absolutamente moralistas, penalizando dentro de um olhar muito reducionista aquele que se permite ao suicídio, mas que vai ganhando um outro formato, um outro olhar, uma outra visão ao longo do tempo, diria especialmente a partir do século XIX, não só com a terceira revelação, no olhar profundo do que é o espírito, na continuidade da sua existência após morte física, mas através de uma obra também que nos traz reflexões profundas do ponto de vista filosófico, sociológico, antropológico, que é o Suicídio, do francês Émile Durkheim, onde inicia-se uma era nova no entendimento do suicídio em si, escapando ou tentando distanciar-se do olhar moralista que por vezes temos em relação a quem sofre. Como se Jesus, há mais de 2000 anos, não nos tivesse ensinado a necessidade de olhar para o ser de uma forma amorosa, fraterna, acolhedora, sem julgar. Parece que esquecemos isso. E nos permitimos ali interpretações equivocadas a respeito daqueles que se permitem a essas vias. Então, o convite do dia, para que nós possamos levar no nosso coração, é entender aqueles nossos irmãos como seres em sofrimento, mas com um potencial gigantesco, porque são espíritos, filhos do Altíssimo, projetados no mundo, para serem futuramente Cristos, como Jesus o é. A questão do suicídio, dentro das suas estatísticas, vai nos revelando o tamanho desse problema que é global. Nós temos em média hoje mais de 700 mil pessoas que cometem suicídio todos os anos. Dentro das diversas causas de morte desconhecida, trata-se de uma a cada 100. Atinge diretamente ali familiares, amigos. Cada morte em média de 6 a 10 pessoas. Na necessidade de olhar para aqueles que ficam, que sobrevivem. Termo esse que vamos cunhando e que vai ser amplamente discutido no dia de hoje, que é o sobrevivente. De que maneira atuar para aqueles que ficam? De que maneira atuar para acolher esses corações de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma esposa, de um filho, de um amigo querido, no qual se abre uma ferida que vai sangrando e que se faz necessário olhar com muito carinho.
dentro do entendimento que temos que ao longo do tempo, essas pessoas, ditas sobreviventes, correm o risco ali de desenvolverem transtornos psíquicos maiores do que a população geral e igualmente se permitirem ao suicídio. Daí a necessidade de olhar para os aspectos da prevenção, os aspectos da pós-venção. Daí a necessidade de olharmos para os números que vão sendo apresentados, no intuito de entender essa problemática e buscarmos atuar, não só do campo da prevenção, mais ampla, absolutamente necessário, que é o movimento da Organização Mundial de Saúde, quando vai nos revelando tais números, buscando sensibilizar as nações para que possam cada vez mais investir em práticas de saúde pública, de olhar para as questões que envolvem os transtornos mentais, entendendo já que a maior parte das pessoas que cometem suicídio é portador de um transtorno, ou que já foi diagnosticado, ou que poderia ter sido diagnosticado, cuidado, tratado. Dentro desse entendimento, da relação estreita que existe entre as questões do suicídio, os transtornos mentais, o objetivo igualmente é romper com preconceitos que ainda existem, menos, mas ainda existem. De que um encaminhamento para uma psicoterapia, no suporte psicológico, que um encaminhamento para o médico psiquiatra é um grande erro, é um equívoco. As pessoas se assustam. Mas como? Eu não sou louco. Trazendo ali ideias pré-concebidas que não possibilitam o ser iniciar um tratamento que é absolutamente necessário. Preconceitos esses que existem igualmente no nosso meio, enquanto espíritas. Olhando para o ser, acreditando que tudo pode ser resolvido no âmbito ali dos tratamentos espirituais, que são necessários, são eficientes, mas eles são complementares. E olhando para o ser de uma maneira integral, se faz necessário olhar para esse indivíduo, para esse espírito, também como um ser na sua estrutura psíquica, biológica, social, para buscar ali ampliar as terapêuticas que podem ser oferecidas a quem se encontra nessa situação. Trouxe, portanto, que nós temos por ano mais de 700 mil mortes relacionadas ao suicídio. Sabemos que, igualmente, quase 80% dessas mortes acontecem em países pobres e em desenvolvimento, revelando que existe aí uma relação íntima entre pobreza, entre miséria, transtornos mentais, dificuldades de uma atuação em saúde pública, dificuldades de acesso ali aos meios de saúde, a psicoterapia, como citei, o médico especialista da área, o oferecimento das medicações necessárias para que essa pessoa, também como um pilar importante, possa ir se refazendo, se reharmonizando e equilibrando dentro das suas estruturas psíquicas e biológicas e naturalmente espirituais. Temos ali um avanço, por exemplo, no número de mortes através do suicídio entre crianças e adolescentes. E citei Kardec no Obras Póstumas, quando ele nos diz dos tempos difíceis que nós viveríamos na transição, e dentro de uns comentários que ele vai tecendo a respeito de umas psicografias que fala sobre a regeneração da humanidade, ele aponta que no futuro viveríamos aumento importante da loucura, termo esse utilizado na época como sinônimo de transtorno mental, inclusive no número de suicídios entre crianças e jovens. Mundialmente, o que vamos percebendo é uma relativa queda nos números em certos continentes, diminuição de 36%. Se considerarmos ali em média a Europa, Oceania, a Ásia, já que essas nações de alguma maneira foram igualmente se sensibilizando, desenvolvendo políticas de saúde pública, olhando mais para as questões, de certa forma, do suicídio, mas uma preocupante estatística de aumento
nas Américas. Aumento ali de 16%. Entre os anos de 2000 e 2019. Principalmente entre os jovens. Trata-se da terceira maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos de idade. Jovens esses que se encontram na plenitude da força física, na possibilidade de desenvolver sonhos, projetos, planos. E a questão é, o que nós temos feito, cada um de nós, enquanto minorias criativas? Porque existe aquilo que está no nosso controle, em determinado momento, e aquilo que não está. No que diz respeito ali à saúde pública, diretamente não nos cabe. Indiretamente, sim. Da responsabilidade que temos ali, nos votos e assim por diante, e da exigência que se faz necessário. Mas no que diz respeito ali ao nosso campo de atuação, sejamos nós trabalhadores da Casa Espírita, por exemplo, voluntários de determinadas outras instituições, que temos ali um olhar talvez um pouco mais sensível relacionado à saúde mental, aos transtornos, às questões que envolvem o suicídio, mas principalmente o olhar sensível que devemos ter para dentro de nossos lares, que é o início da prevenção. Olhamos para os números, vemos os milhares, pessoas que vão sofrendo. Mas por vezes temos essas pessoas sofrendo dentro de nossos lares, próximo de cada um de nós. O convite da mudança da história, relacionando as questões que envolvem o suicídio, é um convite para que tenhamos esse olhar sensível para nós, na busca de nos valorizarmos, de nos enxergarmos enquanto filhos do Altíssimo, com potências criativas gigantescas, e a seguir de valorizar aqueles que vão caminhando conosco ao longo da infinita trajetória de evolução espiritual. Olhar para nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens. Olhar com carinho, com afeto. Desenvolver a empatia, que não é somente se colocar no lugar do outro, mas é se colocar, ou nessa tentativa de se colocar no lugar do outro, conforme os conceitos que o outro tem. Senão nós julgamos. Por exemplo, adiantando ali uma das falas que vamos ter hoje à tarde. Discussão de caso clínico. Para que a gente possa ali olhar um pouquinho da abordagem que é realizada. De adianto que vamos discutir a respeito de uma menina de 16 anos, que rompeu um namoro. Muitos de nós naquele momento, mas que bobagem. Quer se matar por causa disso? Isso não é empatia. Mas se eu buscar me colocar no lugar daquela pessoa e entender conforme os conceitos que ela tem, a sua visão de mundo, o entendimento de uma jovem de 16 anos, eu começo a entender as suas dores, o seu sofrimento. E aí percebo que não me cabe o julgamento. Me cabe me esforçar para agir algo próximo do que o Cristo já fez quando esteve aqui entre nós. Porque quando naquela fala nos diz, podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais, era justamente isso. Nós podemos olhar com carinho, podemos olhar com atenção, podemos acolher, podemos aprender a estabelecer conexões que me colocam no lugar do outro conforme os conceitos do outro. O que não significa não se colocar por vezes com energia. Mas como nos coloca o Dr. Bezerra de Menezes, muitas vezes se faz necessário. Energia na brandura, brandura na energia. Porque se eu for só enérgico, eu sou agressivo. Se eu for só brando, eu passo a mão na cabeça. Então,
nós vamos caminhando dentro das dificuldades que cada um de nós tem, que é natural, equilibrar essas questões que envolvem a energia do Espírito, mas igualmente a sua brandura, para poder auxiliar aqueles que nos buscam em sofrimento. E para que naquele momento eu me torne um instrumento de transformação, uma ponte para aquele indivíduo. Não que seremos naquele instante a tábua de salvação de alguém, em essência, mas podemos ser o caminho que aquela pessoa irá trilhar para se reconectar com o Deus que a habita. O convite da mudança da história é para que nós possamos ser esses agentes criativos, utilizando os valores que nós já possuímos, aproximando para que possamos compreender aspectos que envolvem, por exemplo, e que será discutido no dia de hoje. Qual que é a consciência do ser na sua jornada espiritual? Qual que é o sentido da vida, o sentido da dor? Eu posso ser também, naquele momento, instrumento de manifestação de Deus na vida daquele indivíduo, refletindo Jesus, que é o nosso grande governador planetário, compreendendo-o como caminho, como verdade, como vida. No convite que igualmente o Mestre nos faz de que devemos ter vida e vida em abundância. De entender de que maneira, enquanto trabalhadores de uma instituição espírita, podemos acolher aqueles que vão se aproximando. De que forma a casa espírita lida com a temática? Lida com a temática recebendo o tentante, aquele que, pelo termo, tentou, não conseguiu, mas busca auxílio na instituição. Qual será nosso olhar? De que maneira eu me aproximo? De que maneira eu me aproximo de uma mãe que perde o seu filho através das vias do suicídio? De que maneira um trabalho mediúnico eu me aproximo, ou me permito, a acolher na manifestação psíquica de uma entidade que partiu pelas vias do suicídio? Serei amoroso? Terei compaixão? Vou entender o seu momento? De que forma nós vamos lidar de forma ética e moral com as questões relacionadas com esse tema que tanto nos toca? Devemos olhar, portanto, de maneira carinhosa, amorosa, buscando construir essas pontes para que nós sejamos instrumentos de transformação deste planeta. Sejamos, como já disse, o sal da terra. Portanto, o evento de hoje é uma convocação para cada um de nós, a partir do momento que já conhecemos, a partir do momento que de alguma forma já sentimos. Nós temos a obrigação moral de olhar para a nossa vida de maneira diferente e nos permitirmos a sermos essas pontes de auxílio para todos. Que nós vivamos hoje uma experiência que não seja apenas intelectual, lustrando ali os nossos lobos frontais. Havem que buscar conhecimento. O conhecimento ele se dá pelo coração, não pela mente. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais que pensamos. A emoção esboça a ideia. E à medida que essa emoção vai esboçando a ideia, eu vou utilizando das potências criativas do ser. Eu vou entendendo o que eu sou. Que espírito é esse? Que ser é esse? Que projetado no mundo é um buscador de felicidade. Todos nós, em essência, desejamos ser felizes. Porque é do DNA do espírito. Em algum momento, pelas dores e sofrimentos que vão nos visitando e que parece insuportável, nos permitimos e nos podemos permitir essas ideias que vão nos rondando, como se a morte fosse uma solução. Como se a morte fosse o caminho, não para deixar de existir, mas para aliviar essas dores, esses sofrimentos.
convite é, portanto, para que nós possamos aprender a sentir. Refletir menos na ideia rígida do pensamento e sentir mais. E, portanto, que nós aprendamos a pensar com o coração. Fica esse convite para que cada um de nós, e vendo aqui rostos conhecidos que vieram de diversas partes, não só aqui da nossa região de São Paulo, mas os amigos de Blumenau, de Sorocaba, do Espírito Santo, talvez de outros lugares. Mais tarde teremos ali o nosso amigo André de Minas. Pessoas dos mais diversos cantos, para que possam levar a semente da certeza de que é possível mudar esta história. Que nós tenhamos um evento maravilhoso, sensível, retornando ali aos nossos lares no final do dia, refeitos, reharmonizados, e na certeza de que somos instrumentos preciosos da consciência cósmica que chamamos de Deus. Um abraço a todos.